porque minhas gravações não estão dando certo. Se fosse youtuber eu ia passar fome, mas aqui dá pra, às vezes ajuda um aluno. Professor, se eu fosse youtuber, eu já sou o melhor youtuber de tecnologia de arquitetura que existe. Ah, é? Agora eu fiquei emocionado. Todos os trabalhos eu sempre vou atrás do senhor. Eu estou fazendo trabalho de paisagismo esse semestre e estou vendo os vídeos de topografia do semestre passado do senhor pelo YouTube. Ah, é? Eu também usei aqui. Massa. Que bom. Já só falta, né, se inscrever no canal, dar um joinha. Eu preciso de 1.000 pessoas inscritas para poder monetizar meu canal. Eu falei com o professor André da aula, né? E tem hora que ele dá um negócio assim, meio baiana, assim. Professor, você está perdendo de ganhar dinheiro, você tem que botar no TikTok. No TikTok. Eu sou a favor. Aí eu sou a favor. Eu sou a favor. André Lissônia no TikTok, eu sou muito a favor. Você aprende aula dele, você não cansa da Ah, boa, né? Ele é bom. E de projeto também. Não, mas história, porque ele, sabe, ele vai, ele xinga, ele vai, eu adoro professor assim. Ele é bom. Essa semana ele deu uma orientação para uma equipe que depois a gente saiu ali para o banquinho. Eu falei, o que foi isso, velho, que você fez agora, rapaz? Ele resolveu, né, deu um outro caminho, um projeto, assim, dialogando com as ideias do que os alunos queriam. Igual naquela chegou lá e pegou um papel assim, dá uma riscada assim, encheu de papel, É, aí saiu mais longe. aí funciona. Gosto muito da aula com ele. O que é que eu vou fazer aqui? Eu baixei o arquivo da base e aqui eu tenho duas opções para jogar o arquivo para dentro do Revit. Importar é a mais comum, tá? Para quem está começando, vai ser a mais comum. E a outra é vincular CAD. Qual é a diferença? Se eu for vincular, é aquela história, quem foi meu aluno de topografia, que você tem que criar uma estrutura de pastas. E seus arquivos têm que andar juntos dentro da mesma estrutura de pastas. A diferença é essa. A vantagem é que você pode desenhar alguma coisa no seu arquivo de AutoCAD e atualizar o vínculo e ele vai aparecer aqui. Eventualmente isso pode ser uma vantagem, tá? Na hora de organizar. Eu vou importar aqui só por uma questão mesmo de facilidade. Ele tá, não, eu baixei ele em downloads. Downloads aqui. Tá, aqui não tá em downloads? Eu baixei no lugar errado. Então, DWG, deixa eu ver aqui como é que tá o arquivo que eu baixei. Eu baixei ele daqui. Eu cliquei aqui para baixar, ele me abriu a pasta de área de trabalho, então ele está na área de trabalho mesmo. Vamos voltar para área de trabalho. É esse daqui, tá? Ó. Alguns ajustes, tá? Tem uma coisa que eu gosto de fazer antes disso daqui tudo, que é o seguinte: eu gosto de criar. Eu vou aqui para uma elevação qualquer, ó, elevação leste. Ele está aqui, não ajustei as unidades. Eu mostrei na aula passada. Eu digitei aqui o atalho UN, tá? Você pode vir em gerenciar e vai ter um negocinho de unidades aqui, ó. Ele vai abrir a mesma tela que eu abro digitando o N. Pelo menos distância e comprimento eu vou botar em metro. Tá? Duas casas decimais, pelo menos, pode botar três. Às vezes eu gosto de botar três e reconfigurar minhas cotas para mostrar só duas, mas para que eu tenha um controle maior do que é que está fazendo, né? Então, pelo menos essas duas aqui a gente tem que ajustar para metro. A inclinação eu vou também mudar aqui para percentual, ó, ele está com duas casas decimais, mas inclinação, ângulo, a gente usa grau mesmo, ângulos em planta. Inclinação de rampa, de telhado, a gente usa percentual aqui no Brasil, tá? Então isso aqui eu vou ter que ajustar. Isso aqui, se quiser, ó, colocar as unidades aqui num formato que a gente usa no Brasil, a gente usa ponto para separar milhar, né? Milhar, milhão, de 3 em 3. A gente usa um ponto para separar e a gente usa vírgula para separar aqui do zero, tá? Então ele vai estar aqui, vai estar 4, vou botar essas coisas certas. Ok, que mais que eu gosto de fazer aqui por uma questão de organização? Eu gosto de criar um outro nível só para colocar o terreno, tá? Um nível que vai ser só para ele receber o desenho do terreno,
eu acho que é uma boa organização para o trabalho. Ele vai ter em arquitetura e vai ter em estrutura, o mesmo comando. Ó, aqui eu tenho nível, mas uma coisa, só para deixar claro, ó, quando eu estou numa planta de piso, eu não tenho a opção de criar um nível, tá? Eu tenho a opção de criar eixos, sistema de eixo, mas nível não. Eu tenho que estar ou num corte ou numa elevação para ter a opção de criar níveis, tá? Então por isso que eu vim aqui para essa elevação, vou colocar esse bichinho aqui embaixo, ó. Boa noite. E ele está aqui, ele está com essa bolinha preta, que significa que não tem nenhuma vista associada a ele. E aqui eu vou subir esses elementos aqui um pouquinho, tá? Vou botar esse aqui no 1. Vou botar esse daqui no 0. Ó. E aqui eu vou mudar o nome dele para... Vai ser uma referência de terreno. Modelagem do terreno ou de entorno. Então aqui eu tenho minha referência de terreno. Ele é o único que não está azul, ó, porque aqui no azul, se eu clicar aqui, eu vou diretamente para a minha vista do nível 2. Se eu voltar aqui no leste e clicar no nível 1, eu vou automaticamente para a minha vista do nível 1. E esse daqui eu só lancei ele sem nada, justamente para ele para colocar o terreno ali e poder colocar o meu nível 1 e o meu nível 2 em relação ao que eu tenho aqui do terreno, tá? Ao que eu vou ter aqui funcionando no meu terreno. Eu posso, se quiser aqui, botar aqui 1 para 50, ó, o texto ficar mais legível. Essa configuração aqui, ela é por vista, tá? No nível 1 aqui eu continuo 1 para 100, mas esse daqui só que eu estou usando, eu diminui um pouquinho para ele ficar mais legal. E aí eu vou para uma vista de piso qualquer. Por curiosidade, essa vista do terreno, ela é uma vista modificada, que é feita para planta de situação, uma vista especial do Revit, feita para a gente fazer planta de situação, tá? Então não tem nada a ver necessariamente com a modelagem do terreno, tá? Em inglês chama site, aqui eles chamam de terreno, tá? E aqui eu vou voltar agora, eu vou inserir meu vínculo de CAD. Ele está na parte de área de trabalho. Ele está aqui o arquivo que eu baixei. Aqui embaixo, eu vou... Unidade de importação autodetectar. Eu vou trocar isso aqui para metro. Tá? Isso aqui eu vou mudar para metro. Isso daqui eu vou desmarcar. Vou deixar ele branquinho. Aqui, automático da origem para a origem interna, eu vou manter. Isso daqui eu vou trocar para minha referência de terreno. Vou ler ref terreno, tá? E aí mostro o que é que vai acontecer aqui. Então eu vou fazer essas mudanças. Basicamente o que eu vou mudar, esse aqui eu vou manter, esse daqui eu vou manter do jeito que está. Eu vou mudar esse e esse de cá. Então vamos lá, autodetectar metro, corrigir linhas fora do eixo, eu vou desmarcar. Isso aqui é uma linha que está um pouquinho fora dos 90 graus, ele acerta. Para a planta topográfica, geralmente a gente não usa isso, tá? E esse daqui eu vou para a minha referência de terreno, aqui orientar para a vista, e eu vou abrir esse bichinho de cá. Vou ver se vai dar certo. Nenhum dos elementos aqui eles são visíveis, porque ele está lá em cima, ó, meu desenho, ó. Se eu for aqui, não, ele está aqui, ele está do lado só. Ok, vamos ver ele no 3D, a casinha aqui em cima, ó. Esse é o uso de arquitetura. Esse daqui, padrão. Padrão do Revit. Aqui, esse exercício não tem template, o próximo tem um template para vocês usarem. Ok. Seleciona esse negocinho daqui, tá? O terreno ele vem assim empinado, é legal para a gente não ver. Mas acontece uma coisa com ele, ó, no leste aqui. Se eu mexer essa minha linha de referência está no 0. Se eu mexo nesse nível daqui, vou botar 10 aqui, ó, ele leva o meu terreno para cá. Então é por isso que eu costumo separar
ter um nível só para referência do terreno, e ter os outros níveis que eu vou colocar as coisas que eu vou construir. E deixa isso só para isso daqui mesmo, para referência do terreno. Se você quiser, dá para mover ele para cima ou para baixo, fazendo uma conta. Se você quiser mudar a sua referência do zero, tá? Usar uma cota, né, definida. Mas é basicamente isso. O que é que ele tem aqui? Eu tenho um layer que é de curva de nível e tem outros layers com os limites do lote do terreno. Tá? Para fazer isso daqui, se eu tiver na minha vista 3D, ele vai estar legal. Nas minhas outras vistas, o que é que está acontecendo aqui? Provavelmente ele não está enxergando esse elemento. Provavelmente no nível do terreno eu vou enxergar, ó, nessa planta aqui de terreno, que é a mesma planta 1, só que alterada, tá? É a mesma, o nível 1, só que ele tem umas propriedades alteradas. Ele é uma cópia, né? Uma vista linkada desse nível 1, só que alterado. Ok, eu tenho aqui um lugar chamado massa terreno. Eu venho para cá, eu vou criar um sólido topográfico. Eu vou criar da importação, ok? E aqui eu posso escolher um arquivo CAD, um arquivo CSV, tá? Aquele vértice é um arquivo CSV, eu posso mostrar como é que faz também. Criando do CAD, eu vou clicar aqui, vou clicar nesse bichinho de cá, e aqui é o erro que a maioria dos alunos, quem está começando, faz, que é pegar isso aqui tudo e dar um OK, tá? Mas na verdade eu vou marcar nenhum e vou escolher só os meus layers de curva de nível. Pode ser que tenha mais de um layer de curva de nível, curva mestra, curvas secundárias. Você pode ter um layer dos pontos, vem do topógrafo, os pontos com coordenadas x, y, z, relativo àquele levantamento. Você pode usar o layer de ponto, a não ser que ele esteja com um bloco inserido nele. Se tiver só o pontinho, você pode usar, mas geralmente você vai pegar, vai ser um layer só de curva de nível que você vai usar, tá? Na Basicar, se você ainda precisar usar um arquivo de Basicar, ele tem dois arquivos de layer, se não me engano, é o layer 5 e 6. Eu usei a Basicar por muito tempo, por isso eu lembro. São as curvas mestras, os outros são as curvas secundárias, né? Às vezes, alguns levantamentos você tem esse elemento, tá? Vou dar um OK aqui e ele vai gerar. Ficou horrível, né? Ele gerou o terreno aqui, mas não gerou essa linha de cá e não gerou essa linha de cá também. Eu teria que abrir meu DWG e dar uma editada nele para melhorar essa situação, tá? Tem outra maneira que a gente pode fazer isso daqui. Eu vou deixar esse elemento de cá. Eu teria que corrigir, criar pontos aqui, editar esse terreno e tal. Mas tem um outro arquivo e outra maneira de fazer, que esse arquivo eu acho que ele já está melhor. Que é esse arquivo que está aqui, ó, vértices. Ele é um arquivo de pontos, ó, de coordenadas x, y, z, separado por vírgulas. Eu gerei a partir dessa malha daqui, eu botei ele no Blender, dei uma editada e gerei esse arquivo aqui. A gente pode vir aqui e ou clicar aqui com o botão direito e salvar link como. Ele vai deixar eu salvar esse link cá, vértice.txt, ou clicar aqui mesmo, como a gente veio, e aqui eu clico com o botão direito e salvar como. Aqui é salvar como, ou guardar como, dependendo do navegador que você está usando. Ele pode chamar guardar como, vou salvar ele aqui. Ok? O que é que eu faço? Ele é um arquivo CSV, ele está com atalho nome TXT, mas ele é um arquivo CSV. Eu vou criar da importação também e vou escolher CSV. CSV significa Comma Separated Values, valores separados por vírgula. E aqui, ó, aqui embaixo eu vou mudar para TXT e vou pegar esse arquivo de vértice e vou abrir. Ele pergunta aqui, ele está em metros, sim. E aqui, bom, ele cria o terreno mais inteiro, tá? É a mesma coisa, tá? Que ele vai fazer com um e com o outro, só que esse daqui ele está um pouco melhor organizado, tá? As linhas estão um pouco diferentes,
das linhas originais do croquis, mas ele está gerado e ele está com elevações, ó. Ele está seguindo aqui e tal. Teve uma linha aqui que eu acho que saiu um pouquinho. Isso aqui dá para ajeitar, tá? Mas aqui em terreno, ó, parece que essa linha está certinha. Essa ponta, porque essa ponto 6 ele não marca, né? Ele só marca 0, 1. Aqui eu tenho menos 1, tenho a 0 e tenho a 1. A menos 4 ele marcou também. Deixa eu dar uma olhada. Era bom dar uma conferida se aqui tá tudo certo, tá? Mas com arquivo CSV ele vai melhor. Eu vou dar uma conferida. Coisas que eu posso fazer aqui. Eu tenho essa linha aqui que está na cota 0. Eu posso modificar subelemento. Eu acho até que esse aqui ficou melhor do que o original. Eu poderia pegar esses elementos daqui, ó, e mover para eles ficarem em cima da linha, tá? Aqui, mas não sei se vale a pena tanto assim. Dá para a gente trabalhar com esse elemento do jeito que ele tá. Vou apertar ESC aqui para sair. Tá aqui, eu tenho o meu terreno e vou funcionar. Isso está um pouquinho diferente do guia, tá? Dá para pegar o arquivo DXF e editar para ele ficar um pouquinho melhor, ou dá para usar esse elemento essa ideia do arquivo de vértices TXT, tá? Ele está batendo certinho aqui, ou quase, no limite do terreno e tal. Outra coisa que mudou daquele guia para cá, ele manda você pegar sua área de terreno e criar vou ligar aqui o cores consistentes. Ele está aparecendo assim, é assim mesmo que ele vai aparecer, tá? Eu estou vendo aqui no meu nível de terreno, tudo que está abaixo da cota 0, ele vai mostrar. Na cota 0 ele vai esconder. O jeito de eu enxergar essas coisas é chegar aqui embaixo e colocar a estrutura de arame para ver ele todo. Porque mesmo assim com linha oculta, ó, eu não vou entender, eu não vou conseguir enxergar o que está abaixo se eu quiser modelar, tá? Para modelar isso aqui a gente vai precisar e vai ter que usar a estrutura de arame para pegar essas edificações. Daqui é o número de andares de cada edificação. Tem um bocado de chatura aqui para modelar, de fato. Mas aqui é a ideia de pegar esses contornos e dar a altura a partir do nível que ele está alocado. Uma coisa que não vai dar certo aqui no guia, ó, com o Revit. Esse guia daqui, ele vai apresentar o Revit, vai fazer essas coisas todas aqui, vai seguir, vai modelar o terreno. Ele vai ter aqui a parte de área. Área, acho que botou duas casas depois da vírgula em área. Comprimento de distância e inclinação, editei. A área, a unidade é metro quadrado, mais duas casas depois da vírgula. E aqui embaixo ele trocou esse elemento daqui. Ele usou importar CAD. Está um pouco diferente essa barra, ó, na versão atual de inserir. A posição das coisas está um pouquinho diferente, tá? Na barra, mas vai pelo nome do ícone que ele não mudou de uma versão para outra. Aí pegou aqui, colocou aqui em metro, manteve esse corrigir linhas fora do eixo e colocou no nível 1. Eu faço um pouquinho diferente, tá? Aqui são o número de pavimento das edificações. Aqui é a parte de localização, para pegar o estudo solar ficar correto, tá? Como é que você geolocaliza ele. Na medida que o Revit consegue, tá? Tem algumas questões. E aqui, ó, ele trabalhava com superfície topográfica até a versão 23. E o Revit ele mudou na versão 24 para trabalhar com sólido topográfico, porque o BIM hoje em dia ele trabalha com túneis, trabalha com uma série de elementos que não trabalhava antes. E aí você precisa do sólido para poder perfurar e tal, né? E aqui ele selecionou da importação, ele vai zerar tudo. Prédios, ruas e texto, depois clique em OK, é isso mesmo? Tá.
diferente do que eu imaginava. Ele gerou aqui. Eu só uso curva de nível, né? Ah, isso aqui é importação, né? Na hora de você abrir, você seleciona tudo, vai importar e na hora de gerar, ele está gerando só com curva de nível. Aqui ele gerou essa história, superfície dá um OK, não tem mais isso. E aqui ele tem sub-região. Sub-região não existe mais, tá? Tem algumas coisas que não existem mais no Revit. E ele criou essa sub-região aqui. O que é que eu posso fazer aqui, selecionando o terreno? Esse terreno aqui, vou botar uma corzinha aqui para ver. Sólido topográfico, tá aqui o meu sólido topográfico. Ele aqui que eu estou selecionando. Eu não consigo mais criar sub-região nele, ó. Mas terreno não tenho mais. Divisas são linhas para delimitar o seu terreno. Ele não vai separar aquilo ali em duas cores. O que eu vou ter parecido nessa versão vai ser aqui, terreno selecionado mesmo, aqui modificar, e eu vou ter aqui subdividir, em vez de sub-região. Só que subdividir, ele vai criar, você vai conseguir colocar uma outra cor nele, em um certo lugar, né? Criar uma subdivisão de um sólido topográfico. Só que se eu crio no meu terreno, depois na hora de fazer a escavação, tá? Ele não fica muito bom. Você escava o terreno, ele continua com a sub-região. Nessa versão do Revit, eles não corrigiram isso. O que eu posso fazer aqui é meio que inverter, ó. Criar minha sub-região, vou aqui nesse negócio de clicar, vou chegar nesse aqui, vou apertar o Tab, ó. Isso daqui ele vai clicar esse elemento, só que na verdade eu quero pegar agora, ó. Pegar essa borda externa, ó, desse meu objeto também, tá? OK. E aqui eu vou clicar em OK. Qual é a ideia aqui? A mesma ideia de quando a gente cria uma laje. Esse subdividir aqui ele tem que estar completamente em cima da minha topografia. Talvez aqui eu tenha que puxar essas medidas. Não? Vou tentar fazer esse aqui para ele criar. Aqui eu acho que ele criou alguma sobreposição de linhas. É isso mesmo. Ele sobrepôs essa região de cá. Vou dar um OK agora para ver se ele vai. Desunir elementos para ver se ele vai aqui. Pronto. Ele criou uma subdivisão. Aparentemente criou. Deixa eu ver aqui o que é que eu consigo fazer dessa subdivisão. Onde é que ela está? A subdivisão é uma capinha em cima do terreno, tá? Então aqui eu consigo editar ela, duplicar, terreno genérico 2, deixar aqui com esse nome mesmo. E aqui eu vou tentar trocar o material desse objeto daqui para uma coisa, para simular minha rua, né? Uma coisa mais cinzenta, um concreto, sei lá. Um asfalto, um concreto. Asfalto, pavimento cinza claro, tá bom aqui para mim. Vou dar um OK e um OK. Para ver como é que ele fica. Ele não deu muito certo. Esse elemento de cá, tá? Esse daqui é difícil de acertar de fato. As alternativas que a gente tem não são... seriam de começar a trabalhar com booleano e tal. E ele ficaria meio esquisito isso daqui. Deixa eu ver aqui. Sombreado, ó. Ele tá meio que entrando aqui e tal. Não fica muito bom. Mas aqui dentro também ele não dá certo. Quando faz ele só por dentro, ele não dá muito certo, tá? Isso foi uma das coisas que mudaram desse guia para cá. Deixa eu apagar ele aqui. Aqui teria que pegar com mais cuidado, talvez dar um offset para dentro dessa linha, para ela ficar mais interna. Tentar pegar ele certinho daqui. A alternativa seria essa, tá? Outra coisa do guia é que ele vai criar esses elementos para criar massa, mostrar a criação de massa. É chato e às vezes a gente tem que
ocultar o terreno para fazer, porque ele acaba pegando uma inclinação esquisita quando está o terreno. Isso daqui está criando, tal, vai criar os prédios e ele vai criar. Isso daqui tudo de prédios vai ser mais ou menos parecido. Deixa eu ver, colocando. Aí vai colocar os pavimentos para as alturas e vai definir os níveis dos pavimentos. Ok. Criar planta de piso para cada um dos pavimentos. Também está ok aqui. Oi. É essa parte que não tem mais. Não tem mais plataforma de construção. O que é a plataforma de construção? Era uma laje, só que era uma laje especial. E você, a partir dessa laje, você criava, escavava elementos do terreno. Escavava e preenchia de terra abaixo os elementos do terreno. O que eu tenho agora é um piso comum, tá? Eu posso criar um piso em uma determinada altura aqui, eu vou criar como se fosse piso mesmo. Vou pegar esse bichinho daqui, vou contornar isso aqui com o Tab para selecionar aqui esse piso. E aqui eu consigo criar um piso, tá? Meu piso aqui ele está um pouco acima dessa massa. Na hora de escavar ele é fácil. Eu vou pegar esse piso aqui e vou jogar ele deslocamento de base, ó, -1, para dar o exemplo, movo para cá. Ele agora está mais ou menos. Aqui tem que passar um corte para ver como é que ele está direito. Tenho que chegar aqui e clicar aqui na ferramenta de corte, passar um corte aqui para conseguir enxergar como é que ele está. Para qualquer lado, vou dar uma invertida nele aqui, para ele mostrar o outro lado. Esse negocinho aqui, ele inverte a direção que o corte está olhando. Poderia ser qualquer lado. O corte ele gera uma vista automaticamente para mim. Eu posso clicar aqui no azul para ele ir. Aqui ele foi. Ou a gente pode ir aqui, ó, em cortes. Está aqui meu corte, tá? Eu vou procurar o meu piso, está aqui. Minha laje está aqui. É isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Piso genérico, tá aqui. Esse piso está aqui. Meu terreno está bem abaixo. Tá -1, botar ele aqui -2 para ver se ele vai. Ok, o sólido topográfico e o piso sobrepõe. Vou botar aqui -2.5. Vim para cá, ele está aqui embaixo. E ele sumiu. Como é que eu faço para escavar o meu terreno? Eu vou ter que selecionar meu terreno. Eu posso ir nesse corte aqui mesmo. Selecionar o terreno, ó. Tá aqui um objeto de terreno, ó. E aqui eu tenho a opção escavar, tá? Seleciona o objeto, clica na opção escavar e depois você clica nisso daqui. E ele vai cavar automaticamente o meu terreno para isso daqui. O que é que essa é a forma de você fazer a plataforma nesse Revit que está instalado aqui para a gente. Agora ela só funciona para escavar. A plataforma funcionar para aterrar também. Para aterrar, eu não sei. Tem gente que vai dizer para você alterar os pontos dos pisos, tá? Cada profissional vai ter um jeito de trabalhar. Eu vou voltar esse piso aqui para o zero, ó. Se eu for subindo ele aos poucos, eu tenho aqui -2,5. Se eu botar aqui no zero, ele vai ficar mais alto e ele não vai escavar nada no meu piso. Como é que eu faço para aterrar aqui embaixo? Eu modelo um componente num local, atribuo característica de terreno e faço uma modelagem de terreno para esse tipo de escavação daqui. Tá? Não é fácil. Não é fácil fazer um talude, um Revit. Não é fácil fazer essas coisas. O que eu faria é o seguinte, eu vim aqui em arquitetura, componentes, modelar no local. Eu vou escrever aqui terreno. Vou selecionar um ambiente de terreno. Vai ficar como terreno 1, ele vai ser um aterro. E aqui eu posso usar uma extrusão para ele. Extrusão eu tenho que dar o perímetro e dar a altura. Perímetro eu vou aqui com esse pick line, ó. Esse pick line ele vai pegar as linhas daqui da gente, ele não está pegando certo.
Definir o plano de trabalho. Eu vou clicar para definir o plano. Aqui é meio chato mesmo. Ele está pegando meu piso aqui de baixo. E aqui eu vou com o pickline e vou tentar. Bom, se não der para o pickline, para esse aqui eu vou criar um volume para ele, tá? Vou criar um retângulo, ó, aqui em cima do retângulo. Não está pegando nada. Tá, eu tenho que definir meu piso de trabalho. Meu piso de trabalho pode ser um nível 1. Ok, pronto. Agora acho que ele vai dar certo, não? Por que não? Que chatura. Ele tinha que pegar aqui. Aqui ele não pega. Aqui. Pronto. Ele pegou uma linha aqui para mim. Ele está pegando o sólido topográfico. Por isso que ele está dando problema. Eu tenho que pegar desse bicho de cá, ó. Vou selecionar meu sólido topográfico e vou cancelar aqui esse modelo, selecionar meu sólido topográfico e vou ocultar ele na vista, ó, aqui, ó, botão direito, oculto o elemento. E aí vou desenhar ele aqui só para ficar mais fácil. Mas aqui, componente, eu sei que é chato. Modelar no local, terreno está aqui, terreno 1, ok. E aí eu vou modelar uma extrusão, um retângulo aqui, pegando aqui, para cá, e vou dar um ok nele. Ele criou um retângulo aqui para mim, eu consigo abaixar ele e abaixar esse aqui até ele ficar na parte de baixo, ó, desse elemento daqui, ó. Que vai ser início da extrusão, ele vai ser em 0, mas na verdade ele tem que ficar um pouco abaixo dessa minha laje aqui, ó. Pronto, pegou. Tá esse bichinho daqui. O que é que eu consigo fazer com ele? Aí eu tenho que agora voltar a enxergar, tenho que dar um concluir aqui na massa, tá? E tenho que ligar de novo a minha visualização do sólido topográfico, que é aonde aqui, reverter restrições. Ele não está aparecendo aqui, por que não está aparecendo? Porque ele está aqui no óculos, é no óculos? É nesse daqui? Não. Está faltando alguma coisa aqui nesse meu elemento. Por que eu não estou visualizando mais meu terreno? Eu ocultei, agora eu quero mostrar na vista. Eu tinha que ir para uma vista oculta dele. Tinha que aparecer esse negócio daqui. Esse de cá. E aí eu tenho que exibir na vista. Ele não vai exibir na vista aqui por causa da configuração. Mas no meu 3D, por que ele não está aparecendo? Isso daqui. Caminho do Sol, sombras, render, nada. Eu não faço ideia de que ele não está mostrando. Isso daqui é porque ele está com a caixa de escopo ligada. Eu tenho que desligar a caixa de escopo. É isso aqui, ó. Eu tenho que desligar essa caixa de escopo aqui, aparentemente. Aqui ele mostrou tudo. Ligando aqui eu consigo reativar minha visualização de terreno. Consigo exibir esses elementos na vista e desligar essa luzinha aqui embaixo. E aí eu teria que pegar esse meu elemento daqui, ó, que eu usei para recortar e diminuir ele aqui. E aí fazer uma subtração desse elemento com o de baixo. Isso aqui eu sei que é chato mesmo, né? É melhor fazer no Blender. Aqui eu vou em modificar, já está aqui ok. O que eu quero é cortar a geometria
Eu vou cortar a geometria, selecionar o elemento a ser cortado, é esse de cá, e depois selecionar a instância família a cortar é esse de cá. Ele está aqui agora. Tá, ele não tinha passado aqui embaixo. É esse daqui, ó. Agora esse meu objeto ele está recortado para para altura correta, tá? É só a parte de aterro que está aqui. Abaixo dele eu tenho o terreno inteiro, tá? Se eu for aqui no corte, ó, eu tenho meu terreno. Estranho, né? Esse aqui é meu aterro. Eu tinha que puxar ele para cá, mais ou menos. É aqui. Aqui ele vai ficar recortado. A parte de baixo dele está recortada, tá? Tem essa altura certa para ver isso daqui. Às vezes eu preciso botar ele na estrutura de arame para ver. Tá, aqui ele já pegou a parte de baixo. Isso daqui ele está como um recorte, tá? Esse elemento aqui ele está recortado, recortando o terreno. Ficou assim. Fazer aterro ficou assim. Tem outras pessoas que fazem de outro jeito o aterro. Cadê? Mas eu faço desse jeito porque depois facilita quantificar a parte de aterro toda. Tem que botar ele certinho ali e a parte de baixo ela vai além do terreno, né? Ela está recortada aqui. O que é que eu posso fazer com esse meu elemento daqui? Eu tenho editar tipo? Não, isso aqui não me ajuda. Depois eu tenho que editar esse componente aqui de novo. Editar no local. Eu consigo pegar ele aqui e atribuir um material para ele, ó. E aí posso pegar um material de terra aqui, e ele vai ficar, quando eu concluir aqui, ele vai ficar dois elementos de terra, tá? No terreno original do aterro. Isso aqui é chatinho de fazer. Se tiver que fazer um aterro, eu ajudo vocês, tá? Mas a lógica é essa. Uma coisa que a gente tem que saber fazer é isso aqui, ó. Eventualmente eu vou precisar selecionar meu terreno, clicar com o botão direito e ocultar na vista o elemento. Ocultar meu elemento de terreno. Para trabalhar aqui e conseguir umas alturas certas desse objeto. Depois eu vou ter que ir aqui embaixo, ó, clicar nessa lâmpada daqui. Aí vai aparecer as coisas que estão ocultas, tá? Selecionar meu terreno, clicar de novo e exibir na vista os elementos. E aí quando eu desclicar nessa lampadinha, ele vai estar aqui. Outro jeito de fazer é clicar no óculos. Ele não está funcionando aqui. Ocultar, isolar temporário. Isolar categoria, isolar elemento. Ó. Se eu clico aqui, ele coloca essa margem daqui. Eu isolei o elemento, tá? Aqui eu venho e reinicializar, ocultar temporário. Eu queria, na verdade, chegar aqui, clicar aqui e ocultar, ocultar elemento. Ó. E aqui eu consigo trabalhar sem meu terreno. Depois eu venho no óculos de novo, reinicializar, ocultar temporário, ele volta. Isso às vezes a gente tem que fazer, tá? Para dar certo. Mas, enfim, a escavação é feita não mais com plataforma temporária, mas com o piso. Você clica no terreno, vai aqui em escavar, tá? Tem remover escavação também, ó. Você clica aqui e vai clicar no elemento que estava escavado, ele não vai escavar mais. Para escavar é assim, para aterrar, ou é modificando o terreno ponto por ponto, que eu não recomendo. Eu recomendo fazer, modelar um objeto no local e usar ele como elemento para representar o aterro, tá? Que é isso aqui. Se a gente for ver ele em cores consistentes, eu às vezes pego, modifico o material de terra para ele ficar um pouquinho mais leve, para ele representar o aterro. Aí é uma sequência de trabalhos, né? Aqui não adianta vir aqui botar o material
nesse elemento modelado no local, eu tenho que editar no local, selecionar o sólido e mudar o material dele aqui, ó. Aqui nesse elemento de cá, ó. Clica aqui, vem para cá. Aqui eu escolho elemento, tá? Que eu quero. Se eu quiser duplicar a terra, eu vou aqui, clico com o botão direito, duplicar materiais e recursos. Aí eu vou botar aqui aterro, criar esse material daqui. E na aparência, gráficos. Gráficos eu consigo pegar essa cor aqui, esmaecer ela um pouquinho, ó. Que agora eles são dois materiais diferentes. Ele aqui vai estar como aterro. E eu uso esse tipo de coisa para fazer o aterro. Ele não escavou, né? Não escavou esse material. É porque está assim, quando eu der um OK, ele fica escavado, ó, ele perde a parte de baixo. O que eu uso é isso e ponho assim mesmo para ele indicar que é um aterro, que é uma área aterrada depois. É assim que eu estou fazendo no Revit do 2024 para cá. Não sei se é a melhor maneira, outras pessoas fazem de outro jeito. Bom, o que eu queria mostrar era isso está realmente